Oi, gente! Bem-vindos a mais uma aula de Materno Infantil 3. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que se chama doença hemolítica pós-incompatibilidade ABO-RH ou eritroblastose fetal. Um outro nome que vocês podem ver também é doença hemolítica do recém-nascido. O sistema ABO é o sistema sanguíneo, né, em que a gente tem os tipos de sangue, que podem ser A, B, O ou AB. E o RH é um sistema complementar ao sistema sanguíneo que vai me dizer se esse meu sangue ele é positivo ou negativo. O que significa dizer que meu sangue é positivo ou negativo? O positivo, gente, nada mais é em que a gente tem uma substância coladinha ali na minha hemácia. E aí a gente chama essa substância de antígeno, né? Um antígeno D. E aí, se eu tenho esse antígeno, eu falo que meu sangue é positivo. Se eu não tenho, é negativo. Da mesma forma que no sistema BO, se eu tenho um antígeno A, eu sou do sistema sanguíneo A. Se eu tenho B, sou do sistema sanguíneo B. Se eu tenho A e o B, sou AB. E se eu não tenho nenhum, é o O. E aí, gente, o que acontece nessa doença? É uma incompatibilidade entre a mãe e o feto. E aí, o que acontece? Quando a gente tem o positivo, e aí a gente encontra alguém que seja positivo também, não tem nenhum problema. O problema é se eu sou positivo e encontro alguém negativo. O negativo, que não tem essa substância na hemácia, vai reconhecer o positivo como estranho. E aí é a relação entre a mãe e o bebê. A mãe sendo negativo, ela reconhece o positivo do bebê como estranho. E aí ela vai tentar destruir as células sanguíneas do bebê, as hemácias do bebê. Isso vai acontecer, gente, a partir da segunda gestação. Por quê? Em uma gestação normal, eu não tenho mistura de sangue entre mãe e bebê. Então, vocês devem se lembrar, né, da materno anterior aí, quando falaram de gestação, em que a gente tem a passagem de substâncias, né, do sangue da mãe para o bebê, mas isso não acontece por mistura de sangue, né? A gente tem ali, através da placenta, as substâncias passando, né, os nutrientes, os anticorpos passando para o bebê, sai do sangue da mãe e vai para o sangue do bebê, mas sem misturar o sangue, né? Os nutrientes que vão passando. Eu vou até colocar para vocês um vídeo que mostra melhor isso. Então, essa passagem vai acontecer sem que haja mistura. Então, se a mãe é positiva e o bebê... se a mãe é negativa e o bebê é positivo, durante a gestação a gente não consegue perceber isso. Isso falando da primeira gestação. Por quê? Normalmente, né? Não normalmente, mas pode acontecer de na hora do parto, aí sim, mãe encontrar o sangue do bebê, né? O sangue da mãe e do bebê se misturarem. E aí ela vai identificar ali hemácias positivas e vai produzir anticorpos contra as hemácias positivas do bebê. Ela vai tentar destruir as hemácias do bebê. Só que isso vai acontecer na hora do parto. Então, o neném vai sair aí ileso, digamos assim. A questão é que quando a gente produz anticorpos, né, se a gente for lembrar aí, quando a gente fica doente, quando a gente toma uma vacina, esses anticorpos eles ficam guardados na gente. Então, da mesma forma, aí, os anticorpos anti-RH, né, que é o que a gente chama aí do positivo e negativo, a gente chama de RH, esses anticorpos vão ficar guardados. E aí, numa próxima gestação, é que vai acontecer o problema. Esse nome RH vem de rhesus, tá? Que é o nome de uma família ou espécie, família de macacos, no qual foi descoberto que a gente tinha essa substância, né? Esse antígeno aí na hemácia. E aí, como eu falei com vocês, aqui pensando num contato acidental, né? Durante a gestação, aí eu poderia sim, já na primeira gestação, criar anticorpos contra o bebê. Mas o que mais vai acontecer, né, o que a gente vai se preocupar, é a partir da segunda gestação, em que eu vou ter essa sensibilização do corpo da mãe e vai tentar destruir as hemácias do filho. Quando acontece a doença, né, que a gente vai ter destruição das hemácias do bebê, a gente vai ter uma condição de anemia,
né? E aí a anemia ela vai vir acompanhada da icterícia, né, que nós estudamos, porque se eu tenho muita destruição de hemácias, eu tenho muita produção de bilirrubina, que é característica aí da minha icterícia. E aí o corpo, né, do bebê vai tentar compensar isso produzindo novas células sanguíneas. A gente chama as hemácias jovens de eritroblasto. Por isso o nome da doença é eritroblastose fetal, porque se há contato ali da hemácia do bebê com a mãe destrói as hemácias do bebê, o bebê vai produzir novas hemácias que a gente chama de eritroblasto, e aí vai dar essa doença que é a eritroblastose. Aqui então uma imagem para vocês entenderem, né? A mãe é negativo, ou seja, ela não tem nada nas hemácias, tá? Negativo é a ausência do antígeno. Já o bebê é positivo. Em uma gestação normal, então, como eu disse, não há mistura de sangue entre mãe e bebê. Então, na minha primeira gestação, se tudo correr bem, se eu não tiver nenhum acidente, nada que aconteça que possa ter mistura de sangue, aí eu não sensibilizo. O meu problema é na minha segunda gestação, a mãe é negativa. Se o bebê novamente for positivo, né? Porque ele pode ser negativo. Se o próximo bebê for positivo, aí a mãe já tem os anticorpos prontos. E anticorpos prontos a gente vai passar pro bebê. Assim como a gente passa anticorpos contra outras doenças, né? E aí, gente, isso pode levar até a morte, né, da criança, né? Dentro do útero aí. Então, por isso que é importante a gente descobrir isso de forma mais precoce. Vou falar mais pra frente como que a gente vai fazer. Fatores de risco, então, para uma condição de eritroblastose, né? De passagem aí mesmo de hemácias fetais, de encontro em hemácias fetais e maternas. Isso pensando até poderia ser na minha primeira gestação, né? Então, placenta prévia, então vocês devem se lembrar, a placenta prévia é quando a placenta ela vai se implantar mais baixo, né? Ela normalmente está implantada ali no fundo do útero, então ela implantada ali mais baixo, a pressão do neném ali em cima dela pode predispor a hemorragia, né? Qualquer coisa, na verdade, que venha a ter uma situação de hemorragia, né? E vai ter um encontro ali de hemácias, né? Do sangue materno e fetal. Algum trauma abdominal, né? A gestante cai dentro do ônibus, o companheiro chuta a barriga, a gente ouve muito falar dessa situação, infelizmente. Os abortos, né? Com curetagem, múltiplas gestações, transfusões sanguíneas, né? Por qualquer motivo, né? A mulher venha precisar. E os procedimentos invasivos, caso indicado, que é a amniocentese, nós já comentamos, né? Que é extrair ali um pouco do líquido amniótico para avaliação, e a cordoncentese, que é a punção do próprio cordão umbilical. E aí, gente, aqui então as hemácias, né? Como eu falei com vocês, a gente chama de RH, isso que é positivo e negativo, né? Então, o positivo é porque eu tenho algo aqui na minha hemácia, e o negativo eu não tenho nada. E o problema é quando o negativo encontra o positivo. Porque se fosse o contrário, né? O positivo, vamos imaginar que a mãe é positivo e o bebê é negativo. E aí, quando a mãe vê o bebê negativo, ela não vê nada de diferente. Então, ela não tende a produzir anticorpos contra o bebê. O problema realmente é quando a mãe é negativo e o bebê positivo. E aí, gente, pensando aqui na genética, né? Então, se a mãe é negativa, para o filho nascer positivo, o pai tem que ser positivo. E aí é interessante a gente já saber isso, né? Desde o pré-natal, para a gente já poder identificar a possibilidade de a criança nascer positivo. Bom, isso aqui eu já comentei com vocês, né? E aí o bebê vai desenvolver anemia, icterícia, e aí a gente já comentou, né? Que aí a bilirrubina ela pode impregnar e dar retardo mental, surdez, paralisia cerebral. Aqui então uma imagem tentando mostrar pra gente, olha, na primeira gravidez, se tudo correr bem, a mãe é negativa, o bebê é positivo, não tem mistura de sangue durante a gestação, não acontece nada com o bebê. Durante o parto, pode acontecer aqui, né, no momento de ruptura da bolsa, etc., tem muito sangue materno envolvido.
Então, a gente pode ter mistura de sangue materno e fetal. O neném nasceu, não aconteceu nada com ele, mas a mãe reconheceu as hemácias positivas do filho e produziu anticorpos. Esses anticorpos ela guarda. Todo anticorpo que a gente produz naturalmente, a gente guarda. Naturalmente, seja ativamente, essa é a palavra que eu gostaria, tá? Na verdade, não é natural, pode ser artificial. Naturalmente, através da aquisição de doenças, né, de a gente encontrar com o antígeno, ou artificialmente através das vacinas, né? Nas vacinas a gente entra em contato com o antígeno e produz anticorpos. Então, toda vez que ativamente eu produzo anticorpos, eu guardo. Então, essa mãe aqui vai guardar esses anticorpos e aí, naturalmente, ela vai passar através da placenta e cordão umbilical, porque ela passa anticorpos pro bebê, né? Os anticorpos, eles são importantes, né, pra gente passar, só que nesse caso são anticorpos contra as hemácias do bebê. E aí que vai acontecer a doença no bebê. Aqui então um quadrinho mostrando que eu já comentei com vocês, se os dois são positivos, não tem problema. Se a mãe é positiva e o bebê é negativo, também não tem problema, porque a mãe não reconhece o filho como diferente, porque o negativo é a ausência, né? Se os dois são negativos, também não tem reconhecimento. Agora, o problema é a incompatibilidade, ela se dá quando a mãe é negativa e o filho positivo. A gente pode realizar, né, exames no bebê, né, através da amniocentese mesmo, ou da cordocentese, para a gente avaliar e ver a tipagem sanguínea do bebê ainda intraútero, mas isso não é indicado, né, que seja feito de forma rotineira, né? Então, é importante que a gente saiba a tipagem sanguínea de mãe e pai, né, durante o pré-natal. E aí, assim que o neném nasce, a gente também colhe o sangue do neném. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Lá na outra materna, né? Assim que o neném nasce, a gente colhe sangue do cordão umbilical para avaliar o sangue do bebê. E aí, quais exames que a gente vai fazer? Então, olha só, no recém-nascido, a gente colhendo ali o sangue dele do cordão umbilical, a gente vai pesquisar anticorpos nas hemácias, eu chamo de Cumbis direto. É um exame em que eu vou colocar um reagente ali para visualizar se nas hemácias do bebê já tem anticorpos colados. Se já tiver anticorpos ali colados, significa que já teve uma sensibilização, a mãe já produziu os anticorpos. Tanto é que já encontrou ali no bebê. Grupo sanguíneo e fator RH, né? Quero saber, né, do neném se ele, né, tem a possibilidade, né, de ter a doença, e bilirrubina total e fracionada, porque vai me mostrar se teve uma situação de anemia e, por consequência, icterícia. Na mãe, a gente vai fazer o Cumbis indireto. O Cumbis indireto nada mais é que pesquisar anticorpos no soro. O soro é a parte líquida do sangue, então, se a mulher já produziu anticorpos, a gente vai pesquisar aí no Cumbis indireto, além do grupo sanguíneo e fator RH. Esses exames aqui na mãe, a gente já faz no pré-natal. Então, na primeira consulta de pré-natal, a gente pede vários exames, entre eles grupo sanguíneo, fator RH e Cumbis indireto. Porque se eu pesquisando aqui Cumbis indireto, eu já sei que essa mãe é negativo, né? Vou ver pelo RH, mas se nesse exame que eu detectar os anticorpos, então, obviamente, essa mãe é negativo, o primeiro filho foi positivo e ela, então, tem os anticorpos na corrente sanguínea. Eu preciso fazer algo a respeito para que na próxima gestação, se ela vir a ter, não tenha destruição das células do filho. A gravidade da doença, né? É uma doença grave, né? A gravidade dela, né, vai ser determinada pelo grau de hemólise, né, que é a destruição das hemácias. E aí, como eu comentei com vocês, né, a eritroblastose vai ser a produção de células sanguíneas, né, de hemácias novas, né, e aí a gente pode ter uma condição de aumento aí dos tecidos que produzem hemácias, né, que são o fígado e o baço. Então, aqui a gente pode ter uma situação de hepatomegalia e de esplenomegalia. Se no momento seguinte, né, a gente não consegue contornar, né,
através da produção de novas células, a gente não consegue contornar ali aquela destruição, né? Pensando aqui que aconteceu a doença, né? A criança ela vai desenvolver a anemia, né? E aí as consequências de uma anemia, né? Palidez, descompensação cardíaca. E a anasarca, gente, é uma situação de edema generalizado. Vocês vão ver nas imagens a seguir, é que a gente vai ter os edemas fetais, né? Pensando que aconteceu a doença. Então, teve destruição de células sanguíneas do bebê, tem anemia, tem icterícia, isso tudo intraútero. E além disso, a gente tem um edema generalizado, a gente tem acúmulo de líquido. Por que acontece isso? Lembra que eu falei com vocês que a gente vai tentar produzir novas células, novas hemácias, né? No fígado e no baço, principalmente. O fígado, ele tem uma das suas funções que é produzir uma proteína que se chama albumina, tá aqui, ó. Essa proteína ela é muito importante aí na circulação sanguínea pelo transporte de várias substâncias e ela é uma das substâncias mais importantes para manter a pressão ali dentro do vaso sanguíneo. Quando a gente tem essa situação de eritroblastose fetal, pode acontecer do fígado ficar muito sobrecarregado para produzir novas hemácias e aí ele não consegue produzir a albumina de forma eficiente. E aí o que vai acontecer é que a albumina não vai estar na corrente sanguínea, não vai manter ali a pressão adequada para o sangue ficar dentro do vaso, porque o vaso sanguíneo ele é poroso, né? Ele permite a entrada e saída de substâncias. E quando a gente tem ali a albumina em quantidade adequada, a gente mantém uma pressão lá dentro adequada para substâncias não saírem de dentro do vaso. Com a redução da albumina, o que vai acontecer é que eu vou ter uma redução ali na minha pressão, que a gente chama de pressão oncótica, né? Essa pressão dentro do vaso sanguíneo, e a gente acaba tendo extravasamento de líquido, né? Então a gente começa a ter uma situação em que a água começa a sair de dentro do vaso sanguíneo. E aí, se a água sai de dentro do vaso sanguíneo, ela vai para debaixo dos tecidos. E é isso que é o edema. Então, a gente vai ter uma situação de hidropsia, que é esse acúmulo de líquido, né? Pode ser debaixo da pele, na pleura, né? Que é a camada que reveste os pulmões, pericárdio revestindo o coração, a placenta, peritônio revestindo ali o abdômen e o próprio líquido amniótico. Então, a gente tem uma situação de edema ali generalizado, vocês vão ver na imagem. Então, isso aqui são óbitos fetais, né? Mostrando pra gente essa situação, né? De hidropsia, de anasarca, né? Edema generalizado aí. Em relação à icterícia, né, a gente já sabe, a gente já estudou um pouquinho, né, sobre icterícia, né, o problema é a impregnação de bilirrubina, sobretudo no sistema nervoso central, que a gente chama de kernícteros, né, e boa notícia é que tem como prevenir. Então, o que acontece? Se a gente já detectou ali anticorpos na mãe, né, ou se a gente já sabe que a mãe é negativo e o bebê é positivo, na hora do parto, ali nas primeiras horas, né, seguintes ao parto, o que a gente vai fazer? A gente vai dar anticorpos para a mãe. Como assim? Lembra que eu falei que a gente só guarda os anticorpos que a gente produz ativamente? Se eu recebo os anticorpos prontinhos, eu utilizo ali na hora e eles são destruídos em sequência. Então, o que acontece? Primeira gestação, mãe negativo, bebê positivo, bebê nasceu. A mãe, ela seria sensibilizada e produziria anticorpos e guardaria. A gente não deixa a mãe produzir os anticorpos, porque para ela produzir os anticorpos precisa de um tempo. Então, antes que tenha esse tempo para ela produzir os anticorpos, o que a gente faz? A gente dá anticorpos prontos para ela. E aí, no momento que a gente dá os anticorpos prontos, o corpo dela não consegue entender que ele precisa produzir anticorpos. Então, aqueles anticorpos que a gente dá para a mãe ali, que a gente está chamando aqui de gama-globulina anti-RH, eu estou dando anticorpos prontos ali para a mãe. Esses anticorpos, se tiver células sanguíneas, células vermelhas, né, hemácias do bebê, vai destruir ali as hemácias do bebê e pronto. Os anticorpos serão eliminados, a gente não guarda. Na próxima gestação, era como se nada tivesse acontecido. Então, essa é a principal forma de prevenção, caso eu tenha na minha primeira gestação uma situação em que mãe negativo com bebê positivo, para evitar que na próxima gestação eu já tenha os anticorpos prontos. Então, aqui uma imagem mostrando para vocês, né?
O bebê positivo, mãe negativo, eu dou anticorpos, né, injetáveis para a mãe, vai destruir ali as hemácias que porventura estejam no corpo da mãe, e a mãe não consegue então produzir os próprios anticorpos, não vai guardar anticorpos para a próxima gestação. Então, no pré-natal, como eu falei com vocês, a gente vai realizar o exame do Cumbis. E aí, através do exame do Cumbis indireto, eu vou identificar se a mãe já tem anticorpos, né? E aí, através desse exame, eu posso verificar se ela tiver os anticorpos, e aí eu posso administrar anticorpos, né, ali a partir da 28ª semana de gestação, que é indicado. Isso se ela não tiver os anticorpos. Se ela já tiver os anticorpos, aí eu vou ter que me preocupar com o bebê, né, porque ela já teve anticorpos. Se ela não tiver anticorpos, o que eu posso fazer é dar anticorpos para ela. E aí, isso já na 28ª semana de gestação, e aí até o final da gestação, muito provavelmente ela não vai conseguir se sensibilizar, porque eu dei ali de forma profilática para ela os anticorpos. Isso se ela não tiver sido sensibilizada. Porque se ela já tiver sido sensibilizada, não tem o que eu fazer nesse momento antes do nascimento. Aqui tá só falando pra gente, né, que o tempo de meia-vida desse anticorpo de 24 horas significa que se eu dou uma dose, no dia seguinte essa dose já tá pela metade e até o parto eu não vou ter doses importantes que porventura iriam destruir as hemácias do feto, né? Aqui é realmente para tentar prevenir que o corpo da mulher se sensibilize. Mas, de toda forma, é importante que a gente dê, né, os anticorpos para essa mãe após o nascimento. Então, se ela é negativa, o bebê positivo, ela vai receber essa injeção de gama-globulina, que é esse anticorpo. Como que a gente vai tratar, né? Então, se caso a gente já tem essa situação, como eu disse, né? A mãe já foi sensibilizada, né? Primeira gestação, não recebeu gama-globulina, não recebeu anticorpos, né? Depois ali do nascimento. Então, na hora que eu fiz ali o Cumbis indireto, eu identifiquei que essa mãe tem anticorpos, né? Tô no pré-natal ali. E aí, então, durante a gestação, eu vou ter que acompanhar essa gestação mais de perto, né? Através de ultrassonografia, aminocentese, para verificar. E caso a gente identifique que já esteja acontecendo destruição das hemácias fetais, porque eu tô passando os anticorpos para o bebê, a gente pode realizar a transfusão sanguínea, né, do bebê, então com punção aqui da veia umbilical, porque eu quero tratar o bebê, né? Posso fazer plasmaférese na gestante. O que é plasmaférese? É como se fosse a ideia da hemodiálise, né? Então, a hemodiálise eu retiro o sangue para fazer a filtragem do sangue, retirar toxinas, né? Então, no caso da plasmaférese, eu vou retirar o sangue para remover anticorpos, tá? Só fazendo uma analogia, não é a mesma coisa, né? Plasmaférese é o nome da tecnologia, tá bom? Que é como se eu estivesse arrastando ali os anticorpos, né? E aí eu retiro os anticorpos e devolvo o sangue para a mãe ali. No recém-nascido, né? Então o neném pensando que ele nasceu, vai ser de acordo com o grau de acometimento, né? A gente vai identificar ali o grau da hemólise, né? Ver se tem icterícia. E aí esse bebê pode precisar de transfusão sanguínea, né? A gente vai tratar a icterícia com fototerapia, que a gente já sabe, transfusão sanguínea se necessário. E aí, quando a gente tem uma anemia mais grave, né, uma icterícia mais intensa, além da fototerapia, a gente tem um procedimento que se chama exsanguíneo transfusão. É uma transfusão sanguínea, então eu vou receber sangue, mas eu vou retirar sangue também, por isso que é ex. Então, de um lado, o neném, ele tá tirando as hemácias, tirando o sangue do neném, e por outro lado ele está recebendo. Então é uma transfusão sanguínea que está retirando o sangue ao mesmo tempo. É uma troca de sangue ali que a gente faz no bebê. É um procedimento invasivo, né, importante, e que é necessário aí em casos mais graves. E aí, para finalizar, então, cuidados de enfermagem. Então, no pré-natal, né, a gente vai acompanhar, pensando, né, na gestante,
acompanhar os exames, né, de CUMBS, de RH, né, ver ali a possibilidade de esse neném que está sendo gerado ali de ter a doença, né, caso, né, tenha acontecido a doença, né, a gente tem que colaborar ali na punção venosa, né, na sanguínea transfusão, né, acompanhar ali sinais vitais da criança, sobretudo em termorregulação, né, que eu posso ter hipotermia ou hipertermia, coleta de sangue, né, para mostragem de albumina e de bilirrubina da criança, administrar, né, então nós somos responsáveis, né, nós da enfermagem, por administrar a gama-globulina, que é o anticorpo materno, coletar amostras de sangue materno para hemograma, atentar para sinais de icterícia, né, na criança, que a gente comentou, e o nível de consciência dela, né, que está me mostrando ali em relação à possibilidade de impregnação de bilirrubina. Então, essa foi a aula de eritroblastose fetal.